Olá, sou Carlos Eduardo Santos. Queria agradecer aqui ao Marlon e aos demais organizadores do Conaldi pela iniciativa e pelo convite. Primeiramente eu vou me apresentar. Eu tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando nas áreas de auditoria, prevenção de perdas, gestão de riscos, controles internos. Fui gerente nas lojas Marisa dessas áreas, nas lojas brasileiras, fui diretor-geral do Walmart e atualmente sou diretor de prevenção de perdas e diretor de novos negócios aqui na Tyco. Paralelo a esse trabalho corporativo, também desenvolvo um trabalho acadêmico de muito tempo. Fui autor do primeiro livro de prevenção de perdas do Brasil, escrevi esse livro em 2007. Também em 2007 lancei da internet brasileira o primeiro site sobre prevenção de perdas. Também sou professor de prevenção de perdas e aspectos jurídicos na FIA, no MBA de varejo e pós-varejo. E através do meu portal, prevenirperdas.com.br, eu organizo cursos relativos à prevenção de perdas, auditoria e gestão de riscos também. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. O objetivo aqui é falar um pouco da prevenção de perdas, passar um pouco o cenário da prevenção de perdas no Brasil, falar um pouco das boas práticas e sua relação com as demais áreas comuns como auditoria e gestão de riscos. Bom, primeiro gostaria de abordar aqui como a prevenção de perdas se tornou uma área estratégica e vital para o varejo brasileiro. Alguns anos atrás, no período inflacionário, grande parte do varejo tinha o seu lucro era obtido através de operações financeiras. Então, o varejo geralmente vendia à vista para o seu cliente e automaticamente enviava esse dinheiro para o banco para ter ali uma remuneração em cima desse capital, através das aplicações financeiras como Open e Over. Bom, com o fim da ciranda financeira, o varejo foi obrigado a olhar para dentro e buscar eficiência e melhora de produtividade dentro dos seus processos. E a prevenção de perdas nasceu a partir dessa necessidade. Hoje, a prevenção de perdas ela é uma área muito estratégica dentro da organização. Em alguns segmentos do varejo, o índice de perda é maior que a margem líquida obtida pelo segmento. E não se faz presente único e exclusivamente mais no varejo. Se faz presente na indústria, se faz presente nas transportadoras, operadores logísticos, enfim, em toda a cadeia do varejo. Bom, mas o que são perdas? Bom, podemos analisar a perda de duas formas. O foco no risco ela seria toda ocorrência que pode gerar algum impacto negativo para o negócio, que tem uma redução do lucro. E aí, quando falamos em perda, podemos entender que a perda, por exemplo, seja um furto. Podemos entender que a perda seja um desperdício. A perda pode ser ocasionada por uma quebra operacional, um produto vencido. A perda pode ser ocasionada por um pagamento indevido, em duplicidade, um pagamento de juros indevidos. Mas podemos entender também que a perda, com foco na oportunidade, é o dinheiro que está sob a mesa esperando que o varejista tenha uma ação efetiva para pegar esse dinheiro. Quer dizer, se você não tem gestão, se você não tem controle sobre os seus processos internos, a prevenção de perdas faz com que você tenha essa possibilidade de ter uma melhor gestão, um melhor controle e talvez rentabilizar o seu negócio pelas ações praticadas de prevenção. Então, eu particularmente gosto mais do conceito do foco na oportunidade. Bom, e a prevenção de perdas? Bom, a prevenção ela se assemelha muito com a questão do gerenciamento de risco. Porque o que é o risco? É um evento futuro incerto que gera uma consequência negativa. Essa consequência negativa é a perda. E o que é gerenciar? Você tornar exatamente tornar conhecido as possibilidades desse risco acontecer. E implementar ações para que você possa mitigá-lo, administrá-lo ou assumi-lo. E a prevenção? A prevenção busca exatamente o quê? Evitar que esse risco se materialize e se converta numa perda. Geralmente as ações de prevenção estão voltadas para processos, pessoas e tecnologia. Cada um com seu grau de importância.
eles se complementam. E a ideia é falar um pouquinho de cada um desses pilares durante a nossa palestra. Bom, primeiro gostaria de colocar aqui algumas modalidades de perda. Então, a mais conhecida é a perda de estoque. A perda de estoque é obtida através do inventário físico, comparando com o estoque contábil da empresa. Então, é aquele gap entre o estoque teórico e o estoque inventariado. Esse gap tem como causa furtos internos, que são os furtos praticados por funcionários, furtos externos, os furtos praticados por clientes, erros administrativos e falhas operacionais, como, por exemplo, não identificar uma falta de um produto que o fornecedor está entregando no seu centro de distribuição na tua loja, ou, por exemplo, um erro da operadora de caixa que não faz o registro no código correto do produto na hora que está registrando o produto na compra do cliente, ou uma transferência de uma loja para outra de forma indevida. Isso vai gerar um erro administrativo que vai gerar uma falta, uma sobra no inventário. Fraude de terceiros, fraude de transportadoras, enfim, fraude ou erros também de fornecedores, quando não identificados, geram exatamente essa perda de estoque. Bom, temos também as perdas financeiras, que são as perdas relacionadas à inadimplência, relacionados a estelionato, relacionados a assaltos. Então, embora não seja uma perda física, né, é um crédito que você eventualmente concedeu de forma indevida, vendeu o produto, mas a natureza da perda não é a venda do produto, não é o produto em si, mas é o erro na concessão do crédito. Para alguns segmentos do varejo, que possuem o private label, cujo risco é do varejista, a perda financeira muitas vezes é maior que a perda física dos produtos. Então, a perda por inadimplência, a perda por estelionato, a perda por concessão de um crédito indevido, muitas vezes ela supera a perda física dos produtos. Bom, aí nós temos também as perdas administrativas, que são as perdas relacionadas a desperdício de água, luz, telefone, energia. Temos também as perdas comerciais, que muito caracterizado pela ruptura, que é a indisponibilidade do produto na área de venda das lojas. Ruptura causada pelo planejamento errado de compras, ruptura causada por o produto estar no backroom da loja, não estar disponível na área de vendas, a ruptura causada por uma falha no processo logístico, a ruptura causada por estoque virtual e algumas associações, instituições, alguns segmentos realizam pesquisas de ruptura. O mais conhecido aqui é o realizado pela Nielsen no segmento de supermercados, onde se apura que 10% dos produtos que fazem parte da amostra não estão disponíveis na gôndola. Então, a cada 100 produtos que o cliente procura nas lojas, segundo esse estudo da Nielsen, na média, 10 produtos o cliente não consegue encontrar. Todos nós sabemos que quando um cliente não encontra o produto, ele tem alguns tipos de comportamento. Ele pode escolher um produto de outra marca, ele pode escolher o produto, trocar pelo outro, mas ele pode sair da loja e não pagar. Você pode ter a perda do cliente. Então, a gestão da ruptura é fundamental aqui para você ter um nível de perda controlado. As perdas de produtividade estão relacionadas a processos burocráticos, não estudo do homem-hora, perdas relacionadas a retrabalho. Então, o varejo também é muito contínuo, existem muitas atividades de repetição. Então, é muito importante você estabelecer qual o nível de prioridade que é executado nas atividades e, a partir daí, você avaliar o tempo de execução das atividades e, logicamente, avaliar a produtividade. Então, fazer um estudo de cronoanálise aqui é fundamental dentro do varejo também. E, por último, aqui as perdas legais, que estão relacionadas a ações judiciais, seja ações judiciais do Estado, com relação a algum descumprimento da legislação, seja uma ação judicial pelo funcionário, ou seja uma ação judicial relacionada a consumidor, a cliente. Então, é muito importante que a área de prevenção de perdas possa atuar na causa para evitar exatamente indenizações em razão de perdas legais. Bom, um ponto muito importante, que foi uma quebra de paradigma da prevenção de perdas com relação a risco, porque o que a gente entende sobre gestão de risco
da segurança pública é que muitas vezes o risco está associado à pessoa. E a prevenção de perdas de alguma forma quebrou esse paradigma, porque entendeu que a pessoa ela é desonesta, ou a pessoa comete uma falha, ou a pessoa tende a cometer algum tipo de fraude quando o processo interno ele é vulnerável. Quando o processo interno não é conhecido, como a causa raiz de possíveis riscos e de possíveis perdas não estão claros. Então, a prevenção de perdas, ela quebrou esse paradigma, associando o risco não à pessoa, mas ao processo. O processo, quando é ineficiente, é que gera oportunidade para a pessoa furtar. E um exemplo muito claro disso é quando nós temos situações de furto nas lojas. Então, por exemplo, é possível que um funcionário, né, mal intencionado pegue um celular e coloque no bolso e saia da loja sem pagar, né? Bom, existem alguns procedimentos de revistas de pertences pessoais. Discutível, mas de certa forma permitido, é uma ação que é permitida para os varejistas, desde que cumpra alguns procedimentos, alguns requisitos. Como a revista, por exemplo, só pode ser feita pela pessoa do mesmo sexo. A revista tem que ser feita nos pertences pessoais, nunca uma revista íntima da pessoa. A revista ela tem que ser feita de caráter, não pode ser de caráter subjetivo, quer dizer, ou você revista a todo mundo, ou você revista através de um processo de sorteio randômico, ou manual, né? Enfim, 3 bolinhas, quem pegar a bolinha vermelha vai ser revistado. Então nunca pode ser um critério subjetivo, aquele eu revisto, aquele não, aquele eu revisto, aquele não, né? E para fechar esses requisitos, quando a revista faz parte do contrato de trabalho, né? Existe uma política, essa política está muito clara no contrato de trabalho. Então, quando existem esses pré-requisitos, a tendência é que a revista seja permitida e é executada em grande parte das empresas, quando talvez o Ministério Público local entende ser diferente. Mas uma revista na saída, ela não é uma ação preventiva. A revista na saída de uma loja, por exemplo, ela é uma ação inibidora. Só que o local onde a revista é feita, que geralmente é na saída, não é ali o local onde é possível que a pessoa pegue um celular, por exemplo, e coloque dentro do bolso. Na verdade, o grande objetivo da prevenção de perdas é identificar aonde que existe uma vulnerabilidade, onde é possível que a pessoa pegue um celular e coloque no seu pertence pessoal, no seu bolso, na sua bolsa, enfim, e consiga e tente sair da loja sem pagar, né? Estou me referindo a funcionário. Então, é muito importante, a prevenção de perdas trouxe essa quebra de paradigma, que o entendimento do processo, causa raiz, é o que vai gerar uma possibilidade de você ter uma gestão de perdas mais adequada. Então, o processo, quando ineficiente, é que gera oportunidade para alguém praticar alguma ação desonesta. Bom, um ponto muito importante aqui, como é que eu vejo a prevenção de perdas hoje, com boas exceções, mas poucas exceções. É uma área ainda muito operacional. E geralmente começa pelo fim. A auditoria, ela faz parte de uma das atividades de prevenção de perdas. Geralmente a atividade de auditoria das lojas é realizada dentro do varejo pela área de prevenção de perdas. O que acontece muitas vezes, quando alguém tem a intenção de implementar uma área de prevenção de perdas, essa pessoa de repente tem uma boa intenção de pegar um checklist de uma empresa que ele trabalhou anteriormente, que com certeza representa o cenário da empresa que ele trabalhou. Ele entende que a implementação da prevenção de perdas começa então com a implementação do checklist. Então nós estamos falando que começa implementando através de controle. Avaliar controle é muito importante para você avaliar o nível de maturidade que o varejo tem com relação a boas práticas de prevenção. Mas não é a melhor forma de começar o trabalho. E então, o que a gente recomenda realmente é que a parte do controle seja a última do processo. A primeira coisa está relacionada com a gestão de processo. Quer dizer, você só consegue o sucesso da prevenção de perdas se você realmente tem uma padronização de processo. O varejo ele tem a necessidade de ter processos padronizados, porque quando você não tem um processo padronizado, cada loja vai executar um trabalho diferente da outra.
Então a prevenção de perdas parte de um processo padronizado e parte de uma necessidade que esse processo represente uma boa prática. Então essa é a primeira parte de um bom programa de prevenção de perdas, um bom programa sustentável de prevenção de perdas. Na medida que você tem os processos implementados, há uma grande necessidade de você tornar público esses processos, de você treinar e capacitar as pessoas com relação às suas atividades internas dentro da empresa. Então nós temos aqui então um segundo momento importante da prevenção de perdas, que é o da capacitação, do treinamento, do engajamento das pessoas. Quer dizer, a pessoa quando inicia um trabalho dentro de uma empresa, ela tem que ser treinada e capacitada para entender quais são os seus papéis e quais são as suas responsabilidades. A pessoa tem que, ao tomar conhecimento, ela tende a ter uma performance melhor no seu resultado. E não apenas treinar e capacitar, nós temos que conscientizar as pessoas da importância de se fazer um trabalho correto, de se ter as boas práticas de prevenção como seu guia de orientação interna. Então, um bom trabalho de engajamento, um bom trabalho de disseminação de cultura também torna-se fundamental. E por último, na medida que você tem todos os seus processos formais, na medida que você tem todas as pessoas treinadas e capacitadas, você agora pode sim implementar o seu checklist de acordo com aquele processo que você implementou. Então, podemos dizer que a implementação de controles é a última etapa então de um programa sustentável. E a grande falha que eu percebo é muitas vezes começar pelo fim. Começar implementando controle, ou melhor, começar aplicando um processo de auditoria para avaliar se está sendo feito correto ou não, é muito importante para se avaliar a maturidade. Mas para você ter engajamento das pessoas, você precisa ensinar as pessoas. E na medida que você ensina, na medida que você tem a regra definida, na medida que você gera capacitação para as pessoas, aí a auditoria ela é muito importante para saber se as pessoas realmente fixaram o seu conteúdo. Então, entendo que a prevenção de perdas passa por esse processo de implementação, onde na primeira parte você tem a gestão dos processos, na segunda a capacitação e treinamento, e a terceira o controle através das auditorias presenciais, auditorias remotas. O pré-requisito fundamental para o sucesso da prevenção de perdas é você ter uma gestão de estoques, é você ter um nível de estoque que você confie. Então, antes de você pensar em implementar uma boa prática de prevenção de perdas ou um programa de prevenção de perdas na empresa, um ponto importante de avaliação é: você confia no seu estoque? As operações que acontecem nas lojas e centros de distribuição sensibilizam o estoque da forma correta? Os controles são confiáveis? Então, uma avaliação da gestão de estoques ela se faz fundamental antes de você pensar em implementar qualquer tipo de programa ou boa prática de prevenção. Então hoje nós percebemos que grande parte das empresas varejistas, os grandes varejistas, preocupados com o nível de acurácia e da informação do estoque, criaram uma célula de gestão de estoques exatamente para exercer um papel de quality assurance, para garantir a confiabilidade da informação de estoques. Dentro dessa estrutura de gestão de estoques, nós temos, por exemplo, uma área de inventário responsável por exatamente medir e controlar os estoques da empresa. Dentro da área de gestão de estoques, por exemplo, ela avalia e faz os ajustes de estoques de acordo com uma análise de auditoria ou de rastreabilidade quando necessário. Então, as transferências que acontecem entre centro de distribuição e lojas, a área de gestão de estoques é responsável em avaliar eventuais diferenças de faltas e sobras e proceder aos ajustes necessários de forma centralizada, sem que a área operacional tenha acesso a essas informações ou a possibilidade de fazer esses ajustes. Então, a área de gestão de estoques hoje ela é um ponto muito importante e relevante para o sucesso, e ter uma área específica que trate do assunto é uma boa prática hoje. Bom, e aí existem alguns indicadores muito importantes, né, que a área de prevenção de perdas merece e deve ter uma atuação e um monitoramento contínuo, né? Como eu disse no começo, algumas empresas, principalmente o setor de supermercados, o índice de perda do setor é maior que a margem líquida. Então, o índice de perda pode variar hoje entre 1,80% a 3%, e a margem líquida
pode variar entre 1,50% a 3%. Então, inclusive os índices de perda, a última pesquisa do Provale e da Abras apontaram o índice de perda do setor de supermercados maior que a margem líquida do setor. Então, acompanhar a rentabilidade de linhas de produto se faz necessário. Então, não adianta vender se todo o resultado, toda a lucratividade, ela está sendo absorvida pelo resultado de perda, quer dizer, você mais perde do que você vende. Então, fazer uma análise de rentabilidade, analisar a margem líquida de produtos, setores, é um indicador fundamental para que o profissional de prevenção de perdas possa agregar valor dentro das suas atribuições no negócio. Dias de estoque é fundamental, quer dizer, baixo giro de estoque, se você não vende o produto perece, principalmente produtos perecíveis, quer dizer, existe a questão da validade do produto. Se vender, você tem uma perda menor, se não vender, você tem uma perda maior. Então, como é que você atua na questão das apostas comerciais, da questão dos níveis de estoque, como é que você acompanha isso e de alguma forma atua para poder gerar informação para uma melhor tomada de decisão dentro da companhia. Bom, falamos aqui da questão das rupturas, que é um ponto muito importante, vital, e muitas vezes a área de prevenção de perdas pouco atua dentro desse assunto dentro do varejo. É um assunto mais que de responsabilidade da área operacional e comercial, e a prevenção de perdas tem um papel muito importante. Então, a dica que eu costumo passar nas minhas aulas você, profissional de prevenção de perdas, tem uma ferramenta fundamental na sua mão, que são os inventários. Porque através dos inventários físicos você consegue identificar o índice de ruptura das lojas. E se tem um momento que você tem um nível de ruptura o mais próximo da realidade, é quando você faz o inventário. E quando você faz o inventário nas lojas, porque o centro de distribuição geralmente possui um WMS com endereçamentos de locais de exposição, de armazenamento, e na loja isso não é uma realidade. Quando você enxerga o estoque numa loja, você enxerga, por exemplo, o estoque desse produto na loja inteira. Você não sabe quantos desses produtos possuem no estoque, quantos desses produtos possuem na área de vendas. E quando você faz o inventário físico, é o momento de você conseguir identificar quantos produtos como este possuem no estoque, quantos possuem na área de vendas. E dessa forma avaliar se o produto que está no estoque não está na área de vendas. Então você consegue, através de uma análise obtida através dos inventários, identificar se teve ruptura do estoque para a área de vendas. Então esse é um dado que está na mão da área de prevenção de perdas e que pode de alguma forma ajudar a empresa a tomada de decisão. Isso pode ser obtido nos inventários totais ou pode ser obtido nos inventários rotativos, que existe uma programação ao longo do tempo. Bom, uma outra ruptura que pode ser também medida pela área de prevenção de perdas é olhar o planograma da loja, ao fazer o inventário, seja ele rotativo ou seja inventário total, comparar com o planograma e identificar o produto que está faltando na loja. Então, se é um commodity, está muito claro que esse produto deveria estar na loja e não está, cruzando essa informação do inventário com esse planograma. Se é um produto de repetição, a mesma coisa. Né? Para o varejo de moda, todos sabemos que são produtos sazonais, então não há uma repetição, exceção de produtos básicos, né? Onde você sempre vai ter aquele produto na loja. Então, o inventário também pode gerar essa informação de ruptura, que é uma informação muito importante. E através da ruptura você consegue avaliar o custo de oportunidade, quer dizer, se você analisar o comportamento da venda daquele produto ao longo do tempo e durante um período de tempo você observou a ausência daquele produto na loja, ou na gôndola, ou na arara, ou no balcão de exposição, você consegue avaliar o seguinte: quanto seria a performance de venda se aquele produto estivesse disponível? E a partir dali, gerar então esse custo de oportunidade para que a empresa possa ter visibilidade, para que possa ter uma gestão mais eficiente nos seus processos, para evitar que esse número de ruptura possa impactar no resultado de vendas da empresa. Então, é a prevenção de perdas de alguma forma atuando na gestão de ruptura, contribuindo também para o aumento de perdas, ao aumento de vendas. Outro ponto
importante com relação à prevenção de perdas estão relacionados às trocas de produto. Então, existe alguns contratos onde o fornecedor e o varejista negocia a troca e a devolução de produtos que foram avariados e que estão vencidos. Então, existe a troca de produto por um outro ou algum tipo de abatimento proporcional numa futura ou em alguma nota fiscal em aberto. Então, existe um contrato que já define quais são as condições para a substituição ou para a realização das trocas de produtos. Bom, geralmente quando existe um inventário físico, esses produtos são inventariados. Então, no caso da troca, não há uma perda física dos produtos, mas há uma perda financeira, porque você tem ali produtos que estão parados e sem condições de venda. E na medida que você tem um número muito grande desses produtos sem condições de venda, a área comercial, na hora que ela visualiza o estoque da loja, aquela loja não precisa de produto, mas ela está vendo um produto ela não consegue definir a área comercial naquele momento se aquele produto tem condições de venda ou não. Então, uma gestão de trocas eficiente faz com que você tenha um nível baixo de trocas, evitando esses problemas que podem gerar, inclusive, uma ruptura. E um outro ponto importante, ao negociar com o fornecedor a troca do produto, ou a substituição do produto, enfim, por outro, ou alguma bonificação, está claro que isso está no custo do produto. Então, se você gera menos possibilidades e necessidades de efetuar trocas de produto, você tem mais competitividade para ter uma negociação melhor com o seu fornecedor, para ter um custo menor na aquisição do produto. Então, a gente se enganar quando é muito comum nas lojas, esse produto aqui é para troca, aí pega o produto e coloca na área de troca. Quer dizer, isso tem que doer nas lojas, porque isso gera um ciclo que não é saudável para a organização. Fazer gestão de trocas significa que o fornecedor, de alguma forma, que isso está sendo incluído no custo da aquisição do produto, porque ele sabe que ele tem um percentual que ele vai ter que devolver em forma de bonificação para o varejo. Então, a melhor fórmula aqui é ter uma melhor gestão nas lojas para evitar que esse número de troca seja muito representativo, para que a área comercial possa ter muito mais condições de negociar custos menores na aquisição dos produtos. Bom, existe uma prática dentro do varejo que é fazer gestão sobre os produtos de alto risco. Então, esses produtos são os produtos que têm maior índice de possibilidades de furto, ou maior atratividade de furto em toda a cadeia. Então, geralmente, esses produtos são mais controlados. São mais controlados desde o momento do cadastro do produto, que você define que esse produto é um produto de alto risco, ou também quando você recebe esse produto no seu centro de distribuição. Geralmente você tem um processo de conferência qualitativa e quantitativa diferenciada dos demais produtos da empresa. Geralmente você armazena esses produtos em locais de maior controle, ou tem um controle de acesso para acessar os locais onde esses produtos estão. A forma de armazenamento nas lojas e exposição nas lojas também é uma forma diferenciada. Enfim, a boa prática é você, através do seu ranking de itens de maior índice de perda ou maior índice de furto, você conseguir identificar quais são esses itens que constam nessa lista de alto risco e, logicamente, ter uma gestão diferenciada em cima desses produtos para que você possa priorizar, o tratamento e melhor gestão das perdas da empresa. Bom, com relação a cálculo de perdas, então nós temos dois critérios bastante conhecidos e utilizados dentro do varejo. Então, existe o critério do cálculo da perda gerencial, onde se obtém através da valorização das perdas de inventário pelo preço de venda, quer dizer, as faltas identificadas no inventário valorizadas pelo seu preço de venda correspondente, e comparando isso com o faturamento bruto da empresa. Aí nós teremos um percentual de perda pelo critério gerencial. Ou o critério contábil, que é o critério utilizado atualmente nas pesquisas realizadas pelo Provar e pela Abras, que é valorizar as faltas de inventário pelo custo do produto e comparar isso com o faturamento líquido do produto,
que é faturamento bruto, menos impostos, menos devoluções. Aí nós temos o faturamento líquido. Esse é o critério contábil. É mais ou menos assim, eu compro um produto por R$5 e vendo o produto por R$10. O critério contábil é a questão de quanto eu paguei, né? Enfim, é o custo do produto que está lá na contabilidade, essa informação é muito fácil. A questão é a oportunidade que eu deixei de obter uma receita. Então, quando eu compro por 5 e vendo por 10, eu posso entender que a minha perda não foi aquilo que eu paguei, mas sim aquilo que eu deixei de obter de receita. Esse é o critério gerencial. Geralmente, para se avaliar investimentos, o critério gerencial ele tende a ser mais utilizado porque ele mostra efetivamente o potencial de receita não obtida em razão de uma perda identificada no resultado. Bom, eu gostaria de falar agora um pouquinho da questão da competitividade, né? Então, eu vou traçar o seguinte cenário: uma empresa com prevenção de perdas e uma empresa sem prevenção de perdas. Uma empresa com prevenção de perdas, conforme eu já disse, eu já adiantei aqui, geralmente ela tem um índice de perda muito alto e isso impacta diretamente na margem do resultado. Em alguns segmentos, como o supermercado, como eu disse, você tem um índice de perda e aqui uma margem líquida, né? Uma empresa que não tem uma área de prevenção de perdas ou ela ainda não tem um nível de maturidade suficiente, geralmente, para compensar esse prejuízo, você repassa isso no preço do produto. Isso quer dizer o seguinte: se eu estou perdendo muito, se eu estou gastando muito, eu tenho que compensar isso na margem. Para compensar isso na margem, eu tenho que aumentar o preço do produto. Para aumentar o preço do produto, eu perco competitividade, porque ao aumentar o preço, quem define o preço é o consumidor já sabe qual é o preço de mercado daquele produto, ele vai procurar um outro lugar que tem um preço mais atrativo. Isso quer dizer o seguinte: uma empresa sem prevenção de perdas, eu tenho que repassar esse prejuízo na margem e isso diminui a minha competitividade. Agora vamos traçar o outro lado da história. Uma empresa que tem um nível de prevenção de perdas, uma empresa que possui uma área de prevenção de perdas e que tem maturidade na gestão dessas boas práticas. Geralmente você tem o que nós chamamos de perda residual, que é o menor nível de perda possível dentro da realidade daquela empresa. Ou é uma empresa que chegou na excelência em termos de resultado de prevenção de perdas. Quando ela chega na sua excelência, ou quando ela chega no seu conceito de perda residual, ou quando ela tem as suas boas práticas se transformando em resultados, o que tem maior benefício nessa história toda é a margem líquida que vai ser identificada no resultado. Porque quanto menor o índice de perda, maior será a margem. Se a margem tem um efeito direto na redução da perda, nós temos aqui um cenário positivo diferente do cenário anterior. Porque aqui, ao invés de aumentar o preço, eu posso diminuir o preço. Eu posso compartilhar esse meu ganho de margem para o meu cliente, né, tendo uma estratégia de preço menor, quer dizer, mais agressiva. Bom, se eu tenho a possibilidade de reduzir preço, isso faz com que eu tenha mais fluxo de clientes na minha loja. Isso faz com que eu tenha mais conversão de venda pelo aumento de fluxo. Isso faz com que eu ganhe competitividade. Então, posso dizer para todos vocês que prevenção de perdas hoje é uma questão de necessidade. Empresa que não tem uma área de prevenção de perdas, um nível de maturidade, não tem uma área de prevenção de perdas performada, ela não é competitiva. E ela tende a ter resultados ruins, ela tende a ser mais vulnerável, ela tende a sair do mercado. Uma empresa que se preocupa com prevenção de perdas e olha isso de uma forma estratégica, ela é muito mais competitiva, ela é muito mais rentável, ela consegue dar muito mais lucro, né? Então a prevenção de perdas também contribuindo para a melhora da rentabilidade e aumento de vendas da empresa. Bom, e aí eu posso resumir então essa parte inicial aqui, falando o seguinte: quando você tem uma perda, porque o que é uma perda? A perda é você ter a informação do estoque contábil e por alguma causa, seja ela por uma falha, por um erro, por um furto interno, por um furto externo, você não tem o produto físico disponível na loja.
Isso quer dizer o seguinte, que o fato de você não ter o produto físico e você ter informação no estoque contábil da sua empresa, isso gera o que nós chamamos de estoque virtual. Quer dizer, o sistema diz que tem aquele produto, mas fisicamente não existe mais esse produto. E se eu demoro muito para fazer esse inventário, essa informação ela fica o tempo todo distorcida na empresa. Eu costumo fazer uma analogia com a boca do jacaré. Né? Você tem a boca fechada quando você tem a informação do estoque físico e estoque contábil de uma forma correta. E na medida que você, com o passar do tempo, essa boca do jacaré ela vai se abrindo e vai gerando os gaps de estoque. Se você faz o inventário só uma vez por ano, você fica com um gap muito grande, quer dizer, esse ângulo aberto da boca do jacaré mostra exatamente o desvio que você tem do estoque físico com o estoque contábil. Quando você faz muitos inventários, você consegue ter a boca do jacaré mais fechada, né? O ângulo é muito menor. Empresas que têm gestão eficiente conseguem fazer menos inventários. Empresas que possuem uma gestão muito ruim precisam fazer inventários mais frequentes exatamente para poder fazer essa correção do estoque. Mas voltando, quando a empresa tem esse nível de perda, essa perda é não ter o produto físico e ter a informação do estoque contábil. Isso se chama estoque virtual. Quando você tem um estoque virtual, isso gera ruptura. Quando o cliente entra na tua loja e para comprar um produto e não acha e não identifica aquele produto, ele pode ter o comportamento de você não vender aquele produto. E além de não vender aquele produto, você não vende outros produtos que estariam sendo adquiridos pelo cliente numa questão de oportunidade. E, além de você perder o produto e perder toda a venda que você faria complementar, você perde o cliente para o seu concorrente. Então, olha a importância de você ter uma área de prevenção de perdas atuante, porque isso pode gerar exatamente uma redução da rentabilidade, isso pode gerar uma redução da perda, uma redução do lucro da empresa, pode gerar uma perda de cliente da companhia. Né? Essa é a visão que a área de prevenção de perdas tem que gerar para a organização, para que todos possam exatamente trabalhar de uma forma unida para a implementação dessas boas práticas. Bom, gostaria de finalizar agora falando um pouquinho de algumas boas práticas dentro dos pilares, dentro do pilar processo, pessoas, controle e tecnologia. Como reforcei anteriormente, é uma boa prática realmente a área de prevenção de perdas ter visibilidade de todos os riscos que geram esses potenciais perdas para a companhia. Então, há uma grande necessidade então e uma parceria muito grande com a área de gerenciamento de risco para identificar quais são os riscos que geram essas possíveis perdas, embora a grande parte dos varejistas já tenham essa estrutura, essa área dentro da mesma estrutura. Então, é fundamental que a área de prevenção de perdas tenha clareza de todos os riscos, tenha um papel importante no diagnóstico desses riscos, para se avaliar a causa raiz desses riscos, e que você tenha um plano de preventivo, de implementação de boas práticas, que isso se converta numa norma, num procedimento, numa política para ser implementado dentro da empresa. E aí, quando a gente fala em principais processos que geram as perdas dentro da empresa, nós estamos falando de processo de recebimento das lojas, processo de estoque, processo de exposição na área de vendas e processo de bateria de caixa. Bom, além desses processos estarem formalizados e representarem boas práticas e também a área de prevenção de perdas tem que ter uma inteligência de sempre renovar essa boa prática e sempre implementar um novo processo de acordo com essa nova boa prática. Então essa inteligência e essa dinâmica é muito importante. Quando nós falamos das pessoas, além dos cuidados no processo de contratação, consultando empresas anteriores, né, tomando muito cuidado de algumas questões relacionadas a abuso nesse processo de contratação, como solicitar atestado de antecedentes criminais, uma vez que existe legislação que proíbe, ou até mesmo cláusulas discriminatórias, como questões relacionadas a questões cíveis das pessoas, como eventualmente uma dívida no Serasa, uma dívida que está com a pessoa com o nome no Serasa, no SPC. Muito cuidado nesse processo de evitar contratar por esses motivos, porque isso pode ensejar em ações de danos morais. Então,
Além dessa necessidade e muito cuidado no processo de contratação, também se faz necessário uma questão de gestão da cultura de prevenção de perdas na empresa. Então, uma vez que a pessoa ela está engajada e dentro da organização, você precisa realmente, para que ela possa estar engajada, você precisa ter um ambiente que proporcione isso. Então, tão importante é você contratar certo a pessoa, fazer um treinamento e capacitação, proporcionar uma reciclagem, um controle desse treinamento, um controle sobre a fixação desse conteúdo, mas também trabalhar no engajamento dessa pessoa. Então, uma boa prática no que se refere às pessoas é você criar campanhas de incentivo, criar materiais lúdicos com relação à informação, para que a informação chegue mais fácil para as pessoas, materiais lúdicos como gibis, cartilhas, um treinamento e-learning, um vídeo que possa exatamente levar a informação que você precisa transmitir para o seu associado na empresa. E uma boa prática também utilizada por grandes empresas é de se criar uma campanha de prevenção de perdas e, de alguma forma ou de outra, estabelecer metas de redução e, através de uma redução, compartilhar parte dessa redução para o funcionário da empresa, né, através de um pagamento de uma remuneração variável. Então, muitas empresas que estabeleceram metas de redução de perda e pagaram parte disso como uma remuneração variável tiveram resultados mais rápidos. O outro pilar, nós estamos falando aqui de controle. Então, a área de prevenção de perdas dentro do varejo, que é responsável em fazer todo o trabalho de auditoria, seja uma auditoria presencial, seja uma auditoria de sistemas, seja uma auditoria remota. Então, conceitos de auditoria contínua se fazem muito presentes na prevenção de perdas, porque existem várias operações de risco que acontecem, principalmente na operação de caixa, ferramentas que geram relatórios de exceção através de um BI ou através de um programa como a ACL, por exemplo, sem fazer a propaganda aqui, mas citando como exemplo, geram benefícios e são ferramentas muito utilizadas atualmente pelas áreas de prevenção de perdas na empresa. Ferramentas como esses checklists que a área de auditoria utiliza também, a área de prevenção de perdas também hoje utiliza isso como uma ferramenta, então um smartphone para se fazer uma auditoria e ao final dessa auditoria poder gerar um relatório de forma automática, também está sendo muito utilizado pela prevenção de perdas na empresa. Vou dar um exemplo aqui de uma operação onde você utiliza esses relatórios de exceção como operação de cancelamento de cupom, que é uma das operações de maior criticidade dentro do varejo, porque quando você cancela o cupom, é o efeito contrário. Quando o cliente compra, ele recebe o produto e dá o dinheiro para o varejo, para o varejista, e o cancelamento é o contrário, o varejo devolve o dinheiro e recebe o produto de volta. Quando existe um cancelamento de forma indevida, essa devolução do produto não ocorre, porque o cliente está levando o produto. E o que existe é uma simulação do operador de caixa em devolver o produto para o cliente, na verdade está se apropriando indebitamente daquele dinheiro. E aí um bom cruzamento de informações, utilizando essas ferramentas de BI ou utilizando essas ferramentas de auditoria, podem gerar essas exceções, né? Por exemplo, você avaliar quais são os operadores da loja que mais cancelam, ou quais são os produtos que mais cancelam, ou quais são os produtos que mais cancelaram e que tiveram mais falta no inventário e que foram realizados pelo mesmo operador de caixa. Quer dizer, são informações muito importantes que podem ou chegar-se à conclusão de uma fraude ou chegar a uma necessidade de você ter um monitoramento melhor. Então, é o conceito de auditoria contínua sendo muito utilizado hoje dentro da prevenção de perdas. E também a parte de tecnologia. Então, nós temos tecnologia da informação, por exemplo, esses relatórios, esses BIs são ferramentas de tecnologia que vão ajudar a prevenção de perdas a se desenvolver melhor, mas a tecnologia, por exemplo, da segurança dos ativos, que são as antenas de alarme que ficam na porta das lojas, que são as câmeras que ficam monitorando a operação da loja, que são úteis não só para a prevenção de perdas, mas também são úteis para a operação, porque você consegue, através do smartphone, você consegue avaliar como é que está a operação da loja, você consegue ver fluxo, consegue ver se a estratégia comercial está adequada, enfim, então a mobilidade também contribuindo para a prevenção de perdas, mas também soluções de monitoramento de caixa, através de um hardware instalado que captura as informações de PDV e uma câmera que fica no caixa,
e alguém responsável por monitoramento, por exemplo, consegue avaliar se os produtos que estão sendo vendidos no caixa estão sendo registrados no cupom, porque ele consegue ver a imagem do caixa trabalhando e consegue do lado ver o cupom fiscal. Então, além de ser uma ferramenta preventiva, ela também é uma ferramenta de trilha de auditoria. Isso por quê? Porque, como eu disse, existe muita fraude no caixa, onde a pessoa simula que registrou o produto, e se ela simulou, não vai aparecer o registro no cupom, e vai aparecer o movimento de venda do produto. Então, e como trilha de auditoria, ela pode ser utilizada da seguinte forma: vamos supor que eu queira saber todas as vendas que ocorreram deste produto, eu quero saber todas as vendas que aconteceram de uma unidade de cerveja. E essa venda de uma unidade de cerveja muitas vezes pode ter ocorrido de forma fraudulenta, porque o operador de caixa, de forma intencional, ao invés de registrar a caixa, registra uma unidade do produto. E você consegue, através dessa solução, ter um relatório, clica em algumas imagens e você consegue ver a informação e a imagem, e ali você consegue tirar suas conclusões. Então, aqui passei rapidamente aqui algumas boas práticas de prevenção. Logicamente que o tempo não é o ideal, mas fica aqui algumas informações importantes. Bom, eu gostaria de agradecer, o tempo realmente é muito curto pelo conteúdo, pelo dinamismo e pela oportunidade que essa área tão apaixonante pode gerar em termos de resultados e pode contribuir para melhorar os resultados da companhia. Então eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o Marlon, aos representantes, né, que estão organizando o Conaudi, e deixar aqui os meus contatos. Então, o meu e-mail é carlos.santos@prevenirperdas.com.br. Convidar todos a acessar o meu site, é o www.prevenirperdas.com.br, e convidá-los a ter uma oportunidade de participar de um curso que eu sou responsável em ministrar, onde a gente vai poder, com certeza, desenvolver muito mais esses assuntos, estabelecer um debate muito mais amplo e de alguma forma, ser um momento muito importante de troca de experiências e conhecimento. Tá? Muito obrigado a todos e sucesso aí com a continuidade do Congresso. Muito obrigado.